Eu tive um sonho, eu acredito que esse sonho é um alerta tanto para mim, como para as pessoas que estão me ouvindo nesta hora. Eu espero que todos ouçam com atenção o que eu vou contar. Eu me achei no lugar onde ficam os mortos sem Jesus. Um lugar de desespero, de aflição, de agonia. Eu me achei lá dentro. Eu gritava muito, porque eu sabia, eu conheço a palavra de Deus, eu sabia que dali não tinha mais jeito. Dali ninguém pode mais sair. Quem chega lá não sai mais. Que a Bíblia mesmo nos diz que com a morte segue seu juízo, e juízo eterno. Dali daquele lugar só vai sair de lá para o julgamento final, para o juízo final. E eu, sabendo disso, o meu desespero era muito grande. Eu gritava muito e o meu velho estava comigo do meu lado, só que eu não via. Mas ele dizia: te acalma, minha velha, porque não vai ter mais jeito. Te acalma. E quanto mais ele falava, mais eu gritava, eu dava nas paredes. Ali o lugar que eu estava era todo de concreto. A divisão de um cômodo para outro era chapa de ferro. E eu não escutava grito, desespero de ninguém, porque os meus era que era tremendo. O meu medo, o meu desespero era muito grande. De repente, e não sei como eu entrei e nem também como saí, já me encontrei dentro de um mar. Muita água, mas bem rasinho. E o lugar que eu estava, o lugar que ficavam os mortos, ficava ali dentro. E eu olhava, que eu não tinha olhado por fora, só tinha olhado por dentro e só o cômodo que eu estava. E eu perguntava para quem estava comigo, que no caso não era mais o meu marido, já era outra pessoa, que eu também não via, mas estava comigo. E eu perguntei: me diga uma coisa, era dentro desse negócio que eu estava? Aí ele disse: era, sim, senhora. Eu disse: é aí que ficam os mortos sem Jesus? Ele disse: é aí que ficam os mortos sem Jesus e só sairão daí para o juízo eterno. Aquela água, onde estava aquela coisa de concreto, que eu não sei explicar o que era assim tipo um corredor, assim de uns 2,5 metros de largura, porém muito comprido, e as divisões dentro era todo de chapa de ferro. E eu perguntava para ele, ele dizia: é aí sim, era aí que a senhora estava, é aí que ficam os mortos sem Jesus. E de repente eu olho para baixo e vejo aquele mundo de água, era o mar, porém bem rasinho, só cobria meus pés. E para o lado esquerdo eu olhava e eu conhecia duas pessoas, eram três que estavam lá dentro d'água, mas eu conhecia só duas pessoas, um homem e duas mulheres. Eu conhecia um homem e uma mulher, e a outra eu não sabia quem era. O homem mergulhava, aquela água cobria ele, e ele é bem alto, eu conheço essa pessoa. E ele mergulhava, e eu dizia para quem estava do meu lado: por que que ele está mergulhando, se essa água aqui é bem rasinha? Aí ele dizia: porque o vento leva a água toda para lá. Aí no mesmo instante, eu passava na minha mente, rapidinho, aquela mensagem de Ezequiel. Parece que era uma visão de Ezequiel, que ele disse que as águas estavam nos artérios, depois vinha subindo, e eu compreendi o movimento das águas ali. Depois também não sei como sair de lá. Já me achei no lugar onde ficam os mortos em Cristo Jesus. Ali é maravilhoso. Vi muita gente, multidões, mas uma paz maravilhosa, uma coisa tranquila, todo mundo feliz. Você olhar para o semblante das pessoas, pessoas alegres, pessoas felizes, não tinha desespero, não tinha, ninguém falava alto, era um silêncio, era uma coisa gostosa, um ambiente muito bonito e muito grande, e muita gente. De repente ficaram diante de mim umas mulheres, que eu não conferi, não sei quantas eram, todas com o letreiro, todas de blusa branca com o letreiro no peito.
Mas o que me chamou a atenção é que aquele letreiro no peito de uma e de todas eram tudo de uma altura. Tudo de uma altura. Não tinha uma maior e outra mais baixa, uma mais alta, uma mais baixa. Tudo de uma altura. Blusa branca com as letras pretas todas em maiúsculo. As letras maiúsculas. E eu comecei a ler de lá para cá. Que no caso, a primeira era quem estava bem em frente comigo, mas eu comecei a ler de lá para cá. E só eram dizeres bíblicos, como se fosse assim, que eu esqueci. De tudo que estava escrito nas blusas, só ficou um na minha mente. Que no caso foi a última, que era perseverança. Mas no caso, ficou assim vagamente assim na minha mente, eu acho que eram os frutos do Espírito que estavam escritos no peito de cada uma daquelas mulheres. Também não sei como entrei lá e também não sei como saí. Eu sei que a palavra perseverança, eu acordei com esta palavra, perseverança. Que Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo, creiam, porque nesse momento eu tive um desejo de subir a um lugar muito alto, que a minha voz alcançasse o mundo inteiro, para dizer, para fugir daquele lugar, o lugar que fica os mortos sem Jesus. É um lugar tenebroso, é difícil, de lá não sai nunca mais. Depois da ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição, eles vão sair de lá, depois de 1000 anos da primeira ressurreição, aí vão ser julgados e condenados. Então, eu estou dizendo isso para vocês, porque eu acredito que foi um despertamento que Deus me deu. Foi um sonho, mas mesmo instante que é um sonho, eu acredito numa revelação de Deus, porque serve nem só para mim, como para todos vocês que estão me ouvindo. Atentem para isto. Sem Deus não podemos morrer. Nós temos que acertar com o caminho. Para Deus só existe duas classes de pessoas na terra. É o salvo e o perdido. Quem não vai para o paraíso de Deus, vai para aquele lugar. Então, aceitando Cristo como Salvador, amando a palavra de Deus, servindo a Deus com sinceridade, com amor do seu coração, amando a palavra de Deus, você se livra daquele lugar que eu estive lá e conheci bem de perto o desespero ali. Que Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo.